Este é o canal da WDK Concursos e hoje você vai ter mais uma aula de Excel sobre arredondamento de números, ok? Eu sou o Felipe Vandor e vamos estudar? Muito bem, nós temos aqui uma planilha com um número original, com bastantes casas decimais, e nós vamos aplicar a função arred, é a função do nosso vídeo, onde nós vamos dizer, olha, eu quero arredondar este número e vou dizer quantas casas decimais. A princípio vamos falar das casas decimais, ok? Por exemplo, 2 casas decimais. Ele vai arredondar ignorando tudo que tiver para a direita, ele vai pegar apenas os 2 últimos números, os 2 primeiros números das casas decimais. Mas observe, por que ele manteve 55? Porque o terceiro número, ele é 3, ele é menor do que 5. Se eu fizesse 5 aqui também, observe, ele arredondou para 56. Se fosse 4, ele manteria para 55. Compreenderam? Podemos ver isso aqui também, olha. 5, 5, 4, 8. São 4 números. Então, eu vou dizer, olha, quero que arredonde aqui para essa posição. Observe, ele manteve o 8. Por quê? Porque depois dele o que temos é 2. Se fosse um número igual a 5 ou maior, ele arredondaria para cima. Simples. Se eu não quiser nenhuma casa decimal, eu não quero casas decimais, eu quero só a parte inteira, eu vou dizer para ele arredondar 0. Então ele olhou aqui o número 5, é o primeiro número de casa decimal, e arredondou o número inteiro para final 6. Se eu tivesse o número 4 aqui, ó, ele manteria o 1685. Como o número original é 5 ou maior, né? Ele vai arredondar para cima. Então, conforme eu for definindo o número de dígitos de casas decimais, ó, 1, 2, 3, 4, é a partir dali que ele arredonda. Porém, eu posso arredondar também a parte inteira. Onde, se eu falar assim, arredonda o segundo número, casa de dezena, no caso, dezena, eu vou dizer menos 1, porque ele pula casa de unidades e vai arredondar a dezena. Observe que 1690. Por quê? Porque na unidade o número é 5. Se fosse o número 4 ou menor, ele manteria 1680. Isso é interessante quando, por exemplo, você não se interessa pela unidade por algum motivo, né? Ou até mesmo pela dezena. Se neste caso você só quiser a unidade, a casa de milhar, você vai colocar 2, 3, menos 3. Você vai dizer menos 3 e ele vai arredondar para 2000. Vamos ver? Menos 3. E ele arredondou para 2000. Entenderam? Então, observe. Menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o que ele vai fazer? Vai mostrar apenas casa de milhar, arredondando para cima, porque o segundo número ele é 6. Ele é maior que 5. Vamos pôr o número 4, 1484. O arredondamento é para baixo. Ele passa a mostrar apenas 1000. Certinho? Vamos olhar isso na prática? Vamos para a planilha número 2. A planilha número 2 é uma planilha que simula vários abastecimentos. Temos os preços, as quantidades e o total. Repare que eu não pus em moeda. Eu não pus no formato moeda. Porque o preço do combustível normalmente é um preço todo quebrado, com mais de 2 casas decimais. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei quantidades arredondadas, não precisava ser, né? E eu fiz uma multiplicação. Multipliquei o preço pela quantidade. E este é o total a pagar. Se nós utilizarmos o tipo moeda, ele sozinho faz arredondamento.
Perceberam? Observe o preço. 239,678. Ele vai arredondar para 68, final 68, ó. Isto ele fez porque o terceiro número, ele é 8, igual a 8. Se ele fosse 4, por exemplo, arredondaria para 67, manteria os 67. Aqui do lado, observe que o número está inteiro, sem fórmula, tá? Aqui do lado, nós vamos aplicar esta fórmula. Esta fórmula vai fazer a mesma coisa que a casa de moedas fez, tá? O tipo moedas fez. Eu vou pedir esse valor e como a gente lida com apenas duas casas decimais no sistema financeiro, nós vamos dizer 2, ponto e vírgula 2. Então ele vai pegar este valor, arredondar e manter apenas duas casas decimais. É assim que o tipo moeda faz. Eu tenho todos os valores aqui que estão no tipo com duas casas decimais arredondadas. Vamos ver se em algum momento, apenas aqui, ó, em diesel, em algum momento ele arredondou, correto? Repare, 49,87. Qual foi o resultado? 5 ou 50, né? Se nós aumentarmos uma casa decimal só para enxergarmos mais, ó. Repare aqui. 4, 9, 8, 7. Ele arredondou para 500. 74 manteve, 93, 67895, ele arredondou para 68. Porque nós pedimos apenas duas casas. Se pedíssemos 3, ele arredondaria a terceira casa, olhando o quarto elemento, tá? O quarto número. Fácil, né? Muito fácil. Vamos ter outras aulas sobre arredondamento. Existem outros tipos de arredondamento para nós estudarmos, tá? Mas por enquanto aproveita esse aí. Não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço a todos.